Bom, boa tarde, gente. Bom, agora eu falo. Como eu imaginei que eu ficaria um pouco nervoso ao apresentar o evento, eu escrevi, para não correr o risco de falar coisas despropositadas. Então, antes de passar a palavra para a mesa, eu gostaria de falar um pouco sobre o evento, de passar para aberturas para a primeira mesa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao público pela presença, aos técnicos da instituição, à professora Joana e sua equipe de gravação, aos alunos da Unifesp que ajudaram na concretização desse evento, aos convidados e aos participantes do grupo Teoria e Crítica Brasileira que organizaram essa jornada. Esse grupo Teoria e Crítica Brasileira, ele tem um histórico interessante, que não custa repetir. Ele foi inicialmente composto por 4 alunos de graduação, empolgados com a ideia de formação, com as interpretações do Brasil e com a relação entre literatura e sociedade. Eram eles César Marins, Leandro Nascimento, Leonardo Botelho e Rafael Oliveira, que começaram em 2000, começaram cedo, que em 2016 começaram a ler Os Sentimentos da Dialética, do Paulo Arantes, com um programa de estudos simpaticamente megalômano, que propunha revisitar desde as primeiras formulações críticas do Mário de Andrade até as últimas publicações da teoria literária, da sociologia, da história, da filosofia e da ciência política atuais, passando pelas interpretações do Brasil, pela formação da literatura brasileira e pelo estado atual da produção literária. Com o tempo e as contingências, o grupo foi se reformulando. E além do César e Leonardo, que continuaram no grupo, primeiro eu fui convidado e depois o professor Rodrigo Cerqueira. E hoje o grupo vai se remodelando com alunos de graduação e pós-graduação da Unifesp, da USP e da Unicamp. A triste intromissão dos docentes teve o efeito de reduzir o conteúdo e precisar um pouco o ponto de chegada, que se pautava agora pela teoria literária, sem perder de vista a interdisciplinaridade original do grupo. Em 2017, esse grupo aprendia a organizar eventos e houve, nessa mesma sala, o Atualidade de Robert Schwarz, em que falamos eu, brevemente, e Paulo Arantes, com presença do próprio Robert Schwarz. Após esse evento, e com um trabalho de praticamente um ano de organização, desde as primeiras ideias até os primeiros contatos, mais as datas, mais os transportes, mais os percalços, mais os etc., chegamos ao evento que começa hoje. Antônio Cândido, como se sabe, ocupa lugar de destaque na crítica e na teoria literária brasileira. O que ele conferiu, de certa forma, o estatuto de incontornável, que tanto fascínio e tanto desconforto causou e vem causando em nosso ambiente universitário. Nosso intuito, no entanto, refere-se a um momento, digamos assim, elementar, na obra de Cândido, que é o da verificação crítica da obra dos predecessores, de leitura atenta, com sentido de atualidade e reverência crítica. Sim, irreverência crítica, no entanto, sem confundir liberdade com baixaria, que, assim percebemos, está presente de modo discreto na obra do próprio Antônio Cândido e, sem dúvida, está presente, essa irreverência, na obra de um dos seus principais leitores, se não o seu principal leitor, que é Robert Schwarz, que, por isso mesmo, foi chamado e felizmente aceitou o convite para abrir o evento. Diga-se de passagem, o título Verificação Crítica da Tradição é tomado de Robert Schwarz, que o utiliza em Os 7 Fôlegos de um Livro. O livro de 7 fôlegos, no caso, é a formação da literatura brasileira. O cartaz do evento procurou sinalizar essa proposta, não apenas no título, mas também na imagem escolhida de Antônio Cândido, que escrevia nesse tempo Formação de Literatura Brasileira e devia ter o quê? 40 anos? Ou seja, o momento em que o próprio Cândido fazia a verificação crítica da tradição e cuja imagem não é a do crítico estabelecido e consagrado, mas a do crítico que ainda estava pensando em como elaborar o passado e vislumbrar o futuro. Essa também é, bem ou mal, a quadra em que se encontram os organizadores do evento e, por que não, a própria universidade em que este evento ocorre. Dito isso, só me resta agradecer mais uma vez. Obrigado e passo a palavra ao César. Boa tarde a todos.
Se o Leandro, que é professor, está nervoso, vocês imaginem eu. Então, eu vou tentar ser breve e tentar gaguejar pouco na minha apresentação do Roberto. Apresentar Roberto Schwarz é tarefa difícil, mas vou tentar por uma via que jogue luz tanto em nosso convidado quanto no tema do nosso evento. Formado em Ciências Sociais na USP em 1960, nosso convidado não gostava muito da pesquisa empírica da área e pensava em se encaminhar para a literatura. E, já em seu terceiro ano de curso, procura Antônio Cândido, que já havia realizado percurso semelhante e agora ministrava aulas de literatura na Faculdade de Assis. Fica então combinado que ele faria uma especialização no estrangeiro e voltaria para trabalhar com Cândido, que também convida Schwarz a publicar no Suplemento Literário do Estado de São Paulo. Finalizada a especialização nos Estados Unidos, Schwarz retorna com A Sereia e o Desconfiado debaixo do braço, livro de ensaio publicado em 1965, que reúne sua produção de ensaios durante a especialização e também seus artigos publicados no suplemento literário. Membro dos diversos agrupamentos de leitura intitulados posteriormente Seminário Marx, Schwarz compôs grupo fundamental para uma redescoberta de Marx por meio de um grupo que buscava, nas palavras do autor, entender a funcionalidade e a crise das formas atrasadas de trabalho, das relações arcaicas do clientelismo, das condutas irracionais da classe dominante, bem como da inserção global e subordinada de nossa economia. Tudo em nossos dias. Realizado esse percurso formativo, a ditadura militar força-o a exilar-se em Paris em 1968, onde levaria a cabo a antiga ideia de interpretar a elite brasileira do século XIX, tomando como fio condutor o romance brasileiro produzido na época. A ideia dá origem ao livro Ao Vencedor as Batatas, publicado em 1977, que parte do ponto de chegada justamente da formação brasileira, de Antônio Cândido, que pressupõe em Machado de Assis uma literatura já formada. Publicado 2 anos antes de Ao Vencedor as Batatas, O Pai de Família e Outros Estudos reúne sua produção ensaística da década, contendo o conhecido Cultura e Política 1964-1969. Seu próximo livro de ensaios, Que Horas São?, publicado em 1987, traz pressupostos, salvo engano, dialética da malandragem, no qual toma os pressupostos teóricos do ensaio de Antônio Cândido para sua própria obra crítica. Ao longo dos anos 80, Schwarz dedica-se à continuação de seu estudo sobre Machado de Assis, além de dar aulas no Departamento de História e Teoria Literária da Unicamp. Em 1990, publica O Mestre na Periferia do Capitalismo, no qual analisa a volubilidade do narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e, 7 anos depois, em 1997, vem à tona o seu estudo sobre Dom Casmurro em Duas Meninas, que além disso traz um ensaio sobre o livro Minha Vida de Menina, de Helena Moda. Seu próximo livro de ensaios, Sequência Brasileira, é publicado em 1999. Neste, Schwarz passa limpo sua relação teórica com Antônio Cândido em 4 ensaios, dos quais gostaria de destacar 7 fôlegos de um livro, que rebate críticas comuns à formação da literatura brasileira, ao mesmo tempo em que desenvolve questões sobre a atualidade do livro. Seu livro mais recente, Martinha versus Lucrécia, de 2012, é, podemos dizer, uma revisão de sua geração. O ensaio Verdade Tropical, um percurso de nosso tempo, sobre Verdade Tropical, de Caetano Veloso, gerou uma pequena polêmica que resiste até os dias de hoje. A parte de seu trabalho crítico, Schwarz também escreve teatro, tendo publicado A Lata de Lixo da História, em 1977, que é uma versão brechtiana de O Alienista, do Machado, e 2 livros de poesia, Pássaro na Gaveta, de 59, e Corações Veteranos, de 74, que acho que vocês deveriam ler, inclusive. Além de contos e poemas diversos, ainda não reunidos. Agora eu passo a palavra, ou a gente espera espera o pedestal. Tudo bem. Não tem pequeno. Tudo bem? Roberto, por favor.
Bom, agradeço a apresentação muito camarada do César e vocês não são obrigados a acreditar nos elogios. Vai dar tudo certo? Bem, o que eu vou ler a vocês é o depoimento que dei sobre Antônio Cândido na homenagem da USP, 2 semanas depois da morte dele. Em seguida, emendando, vou ler um pequeno perfil biográfico. Espero que o conjunto possa servir de ponto de partida para uma conversa. Vamos então à leitura da homenagem. Homenagem ao qual, né? Boa tarde a todos. Vocês vão dizer se estou enganado, mas a morte do Antônio Cândido mexeu com as pessoas. Quem esteve no velório sentiu no ar uma comoção especial, que ia além da tristeza pela perda de um homem querido e admirado. Apesar dos quase 99 anos, a morte dele foi algo como uma gota d'água que faz entornar o copo, no caso, um copo de insatisfação política. Como me observou André Singer, presente na ocasião, as pessoas estavam sentindo que era urgente fazer alguma coisa. A mesma pressão aparece nas palavras de uma amiga que acordou deprimida na manhã seguinte. O Brasil está esse horror, mas tinha o Antônio Cândido. Agora que não tem mais, como ficamos? Marina de Melo e Souza, filha do professor, deu uma declaração aos jornais que também ia no sentido dessa indignação. Falava na decepção da geração de seu pai, que havia acreditado num futuro mais igual, mais decente, mais voltado para o bem comum. Tudo isso é um pouco surpreendente, pois quem conheceu Antônio Cândido sabe que ele era um homem sobretudo discreto, que não gostava de aparecer nem mandar. No sentido convencional, o contrário de um político. Não obstante, está claro também que ele era agudamente político, só que de um modo pouco usual, digamos, construtivo. Em vez do papel de porta-bandeira ou de agitador na linha de frente, ele preferia a atuação de base, a função modesta de professor, que ajuda os alunos a progredir, que dá aulas ao mesmo tempo acessíveis e extraordinárias, que organiza seminários para melhorar o nível de seu partido político, que faz propostas inovadoras de organização universitária, nas quais se evitam as irracionalidades cometidas anteriormente, etc., etc. À sua maneira, essa combinação rara entre modéstia, funcionalidade e alto nível não deixava de ser uma política, uma espécie de socialismo sem promessas mirabolantes que as pessoas acabavam por reconhecer e admirar como tal. Uma política inteligente, real, afastada de rótulos, alheia ao espalhafato, diferente do padrão dominante e talvez insatisfeita com ele. Uma política sem os vícios da política, por assim dizer. Para dar uma ideia do que estou falando, vou lembrar uma conversa de 50 anos atrás. Meio ao acaso, Antônio Cândido explicava a Valnice Nogueira Galvão e a mim, que éramos seus assistentes, alguma coisa de seus planos para o departamento de teoria literária que estava começando. Dizia ao professor Valnice, que sabia bem o inglês, que ela poderia acompanhar de perto a crítica inglesa e norte-americana, enquanto eu, que sabia alemão, acompanharia a discussão alemã e ele ficaria com a parte italiana e francesa. Assim, o nosso departamento estaria a par dos desenvolvimentos da crítica em 5 países capitais, ou, em outras palavras, o departamento ficaria atualizado com o estado da arte no mundo. Acho essa história significativa a mais de um título. Estão aí a valorização do trabalho planificado, coletivo, a noção de que a universidade se insere num processo internacional e que é preciso vencer a nossa situação de retardatários, tudo ideias avançadas, contrárias aos costumes estabelecidos. No imediato, estou falando dos anos 60 do século passado, quando a luta contra o subdesenvolvimento estava na ordem do dia, tratava-se de superar certo provincianismo dos departamentos de letras,
onde os estudos literários se faziam em âmbito absurdamente limitado, sem abertura para o pensamento contemporâneo. É claro que sempre havia um ou outro professor informado, mas essa era uma façanha individual dele, não um padrão obrigatório da pesquisa. Por outro lado, os poucos professores que se interessavam por alguma corrente crítica estrangeira tendiam a fazer dela algo como uma franquia, que promoviam e a qual defendiam contra todo o resto, como uma panaceia, na verdade, um elemento de poder acadêmico. Assim, quase à maneira de representantes oficiais de uma marca, existiam os adeptos da nova crítica americana, da estilística espanhola, do formalismo russo, das várias modalidades de marxismo, do estruturalismo e do pós-estruturalismo franceses, etc. Pois bem, ao propor que o departamento estivesse em dia com o conjunto da crítica contemporânea na sua diversidade, Antônio Cândido buscava fugir dessas diferentes formas de exclusivismo, em que reconhecia modos mais modernos de atraso cultural ou de deslumbramento colonizado. Vocês me objetarão que a ânsia de atualização em toda a linha e o decorrente ecletismo não deixavam, por sua vez, de ser um aspecto da situação colonizada, de falta de assunto próprio. É verdade, mas a objeção não atinge o trabalho de Antônio Cândido, como já vou indicar. Pelo contrário, ela conduz a um dos traços originais e inovadores da atividade literária dele, como crítico e como professor. Jorge Luiz Borges, no seu ensaio sobre o escritor argentino e a tradição, nota que a falta de uma grande tradição nacional às vezes empurra os escritores latino-americanos a buscar apoio noutras tradições mais ilustres. Mas nota também, contrariamente aos patrioteiros, que esses empréstimos podem não ser uma desgraça, pois as tradições estrangeiras, justamente por nos serem alheias, obrigam menos à reverência e deixam espaço para uma certa liberdade. Aspas. Creio que os argentinos, os sul-americanos em geral, estamos em uma situação análoga à de judeus e irlandeses. Podemos manejar todos os temas europeus, manejá-los sem superstições, com uma irreverência que pode ter e já tem consequências afortunadas. Fecha aspas. Aí ele naturalmente estava pensando na obra dele mesmo. Não? Paulo Emílio Salles Gomes faz uma observação paralela, igualmente aguda, quando se refere à nossa, aspas, incapacidade criativa de copiar, fecha aspas. Porque não temos tradição própria, imitamos, mas como não sabemos imitar bem, sai outra coisa, uma diferença involuntária, que é ela mesma criativa, inovadora a seu modo. Essa transformação produtiva do precário em distância, ironia e inovação, esboçada por Borges e Paulo Emílio, está no centro de vários momentos altos de nossa cultura e também do trabalho de crítico e professor de Antônio Cândido. Para um balanço magistral desses problemas, ver do próprio professor Literatura e Subdesenvolvimento, um ensaio para ler e reler. Nos anos 70, Antônio Cândido animava um seminário de pós-graduação em que se repassavam as teorias críticas modernas. Na época eu estava fora do Brasil, de modo que me baseio no que me contaram a respeito as colegas Salete de Almeida Cara e Berta Waldman, e também Jorge Schwartz. Os seminários discutiam, entre outros, textos do formalismo russo, dos estruturalistas, de Adorno, o Literatura e Revolução de Trotsky. Além de apresentá-los, Cândido estimulava os alunos à experimentação, a tentar trabalhos que adotassem essas perspectivas, de modo a aproveitar o que nelas fosse sugestivo. Entre parênteses, a abertura para a diversidade das teorias não deixava de ser também uma abertura para a diversidade dos alunos, que assim tinham a oportunidade de escolher e de manifestar as diferenças entre os seus temperamentos intelectuais. O pressuposto talvez fosse
que toda abordagem mais ou menos consistente apanha algo de seu objeto e, por isso, não é de se jogar fora. Uma posição antidogmática, parecida com a de Riobaldo em Grande Sertão Veredas, que dizia se aproveitar de todas as religiões desde que ajudassem a viver. Por outro lado, como as várias teorias e metodologias são incompatíveis, além de estarem em guerra aberta, frequentemente ridícula, a tolerância com elas, inevitavelmente, tem algo de ironia e ceticismo, contrário a pretensões absolutistas de cada uma delas em particular. Espero que vocês estejam reconhecendo aqui algo da irreverência especial que Borges julgava possível a nós sul-americanos. Para dar um exemplo, a propósito do marxismo, tão exigente em matéria de engajamento, Cândido dizia de si mesmo que, em momentos de ditadura, ele se considerava marxista a 90%, mas que, em momentos de luta de classe menos acirrada, o seu marxismo descia a 50%. Ou ainda, comentando os rigorismos metodológicos em geral, ele gostava de dizer que método, ao menos em parte, é questão de bossa. Procurando um nome para essa sua política no campo controvertido das teorias literárias, um nome menos pejorativo ou mais simpático do que o termo ecletismo, que era má palavra, Antônio Cândido falava em crítica integradora, comandada pelas exigências do texto analisado, o que, aliás, é muito razoável. Dito isso, vamos voltar ao nosso ponto de partida, a criação de um departamento de teoria literária no Brasil, nos anos 60 e 70, quando o país lutava contra o subdesenvolvimento e procurava se dotar de uma universidade moderna. A nossa situação não era a de Europa e Estados Unidos, onde a disputa entre as teorias literárias estava em curso e dizia respeito, sobretudo, à modernização do ensino das letras. Havíamos chegado tarde à discussão de que desejávamos participar, mas cujos termos já estavam definidos quando passamos a nos interessar por eles. O prato vinha feito. Daí a eventual irreverência ou distanciamento, quando não a reverência embasbacada, a que se referia Borges, diante das tradições canônicas e alheias. Nós, sul-americanos, saberíamos manejá-las sem superstição. Saberíamos escolher livremente entre elas, justamente porque não eram nossas. Essa liberdade de escolha e certo recuo que lhe corresponde estavam bem representados no programa de estudos de nosso departamento, o que, aliás, atendia a uma reivindicação antiga do modernista Mário de Andrade, que afirmava, contra o conservadorismo nacionalista, o direito dos artistas à atualização estética. Digamos, entretanto, que a liberdade de escolha e a irreverência a que Borges se refere apontam apenas metade do problema. Asseguram que não somos europeus ou norte-americanos, uma vantagem, aliás, lamentada por muita gente, mas ficam mudas no capítulo do que efetivamente somos ou acumulamos, pois, mal ou bem, não podemos deixar de ser alguma coisa. Surge aqui uma possibilidade diferente, à qual Borges não se refere, que é a de verificar, repito, verificar aquelas tradições dominantes, os seus termos, as suas formas, pela nossa própria experiência histórica, mais ou menos recalcada, de ex-colônia e subdesenvolvidos, que passaria a ter voz no capítulo. É o que ocorre nos dois ensaios mais audaciosos e complexos de Antônio Cândido, Dialética da Malandragem e de Cortiço a Cortiço, que são grandes passos à frente, em que formas e conceitos da tradição ocidental são examinados à luz da matéria brasileira, que os relativiza e lhes impõe as inflexões de uma história particular. Notem aqui a inversão contra-hegemônica, para não dizer descomplexada. Agora, a tradição ocidental tanto mede a matéria brasileira como é medida por ela por sua vez, à qual presta contas o que é novo.
Neste movimento de vai e vem, a experiência brasileira se transcende e universaliza, além de identificar-se em sua originalidade, que pode ser positiva, mas também negativa ou mesmo odiosa. Trata-se da intuição de dimensões profundas e efetivas do processo social que Antônio Cândido reconheceu nos romances de Manuel Antônio de Almeida e Aloysio Azevedo, a que deu desdobramento crítico. No outro plano, digamos que a busca modernista do caráter nacional de nossas letras encontrava um prolongamento ensaístico em chave analítica e sem mitos. Não vou exemplificar, porque isso nos levaria longe. Recapitulando, quando uma bela tarde Antônio Cândido dividiu, certamente com humor, o essencial da crítica do mundo entre nós três, Valnice, ele e eu, ele agia como um intelectual progressista que, dentro das condições mais modestas, numa salinha com 3 cadeiras, quer criar um departamento à altura do tempo, um departamento que escape ao atraso local e traga o presente do mundo ao país e à nossa universidade. No mesmo passo, ele ampliava o leque das escolhas disponíveis para os nossos estudantes, que deixavam de ser presa do provincianismo sem opção. Dito isso, e acrescentando uma dimensão inédita ao estudo das teorias estrangeiras, havia ainda o pulo do gato, guiado pela imersão refletida e metódica na realidade do país. Criava-se um segundo polo, até então desativado, que reequilibrava o quadro, ao qual conferia uma espessura histórica nova. Num conjunto pequeno, mas decisivo de ensaios, a partir de meados dos anos 60, Antônio Cândido dava o empurrão inicial a um processo de verificação crítica em que o Brasil, através de seu espelhamento literário na insuficiência em relação a nós, das ideias e das formas dominantes, que era preciso conhecer, toma consciência da peculiaridade de sua figura e de seus problemas. Tudo isso pode parecer abstrato e excessivo. Entretanto, se vocês forem ao campo da economia e da sociologia, vão encontrar um movimento análogo. Também as teorias do subdesenvolvimento e da dependência, formuladas na época por Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso, dizem que as conceituações americanas e europeias sobre o desenvolvimento não dão conta do movimento real de nossa sociedade, a qual alcança a sua figura mais complexa e combativa na descoberta crítica dessas inadequações que fazem parte de sua situação no mundo. Enfim, para voltar à terra e concluir, quero recordar uma frase de que Antônio Cândido gostava. O melhor mesmo, dizia ele, é nascer burro, viver ignorante e morrer de repente. As 2 primeiras coisas ele sabia que não tinha conseguido. A terceira quase, pois ele morreu lúcido e depressa. Obrigado pela atenção. Falta ainda a nota biográfica que eu vou ler agora. Antônio Cândido, 1918-2017, foi a figura central da crítica literária brasileira a partir dos anos 40 do século passado. Muito jovem, assinou um rodapé semanal na grande imprensa, tornando-se rapidamente um nome nacional. São artigos que até hoje se leem com interesse pela qualidade da prosa e pelo discernimento com que acompanharam o dia a dia da produção, seja brasileira, seja europeia ou norte-americana. A sua posição estética avançada, a militância antifascista e o anti-stalinismo compunham uma atitude minoritária e esclarecida, que a passagem do tempo não fez envelhecer. Em seu momento, quando a ditadura Vargas perseguia a esquerda e quando os comunistas, embora perseguidos, perseguiam por sua vez, a posição de Antônio Cândido exigia coragem. Assim, por exemplo, ao saudar a autobiografia de Trotsky, em 1943, com um ensaio chamado Uma Vida Exemplar,
o jovem crítico corria risco de represália pelos dois lados. Não custa lembrar que trotskista na época era um dos insultos mais pesados da língua. Dito isso, a posição estética e política não basta como caracterização, pois havia ainda as necessidades próprias da nação periférica e atrasada, para as quais a teoria literária não tinha nome. Cabia ao crítico desprovincializar o Brasil, sem nacionalismo obtuso, nem ofuscação subalterna diante da cultura dos países centrais. As tarefas da desprovincialização da cena cultural seriam uma das tônicas específicas e permanentes de seu trabalho. Pelo lado paterno, Antônio Cândido descendia da pequena oligarquia rural de Minas Gerais, carregada de arcaísmo político e econômico. Pelo lado materno, vinha de uma família bem situada de funcionários e médicos do Rio de Janeiro, então a capital nacional e o que havia de mais civilizado. A intimidade de Antônio Cândido com as duas esferas, mal ou bem, os eixos do Brasil, era absoluta, traduzida num imenso repertório de anedotas vivas e esclarecedoras. Tratava-se de uma forma de conhecimento inegável, mas singular, que transmitia a seu trabalho crítico, em especial os ensaios sobre ficção brasileira, uma qualidade intransferível, uma capacidade de contextualização apropriada e requintada que os debates acadêmicos sobre método não captam. Antônio Cândido formou-se em Ciências Sociais em 1941, numa das primeiras turmas da recém-criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. A época do autodidatismo, que havia impregnado a cultura nacional desde os inícios, começava a terminar. Com grande acerto e alguma sorte, os organizadores da nova universidade tinham convidado para ensinar uma incrível equipe de jovens franceses, então desconhecidos. Assim, deram aula na Faculdade de Filosofia Roger Bastide, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Jean Mouguet, Pierre Monbec, Martial Guerroux, entre outros. O choque da novidade, com certeza, foi grande. No que toca à formação de um jovem crítico literário, digamos que o juízo de gosto teria de mudar de base. Deixava de argumentar apenas em termos de cultura geral para apoiar-se também nas novas ciências humanas. A ligação do debate ao dínamo da pesquisa acadêmica, com suas várias frentes em evolução, produzia um estilo novo de raciocínio estético, mais afim com os requisitos intelectuais do tempo. O trabalho central de Antônio Cândido, com irradiação também fora do campo literário, é a formação da literatura brasileira, Momentos Decisivos, de 1959. Trata-se de um estudo fundador que não só historia a formação da literatura nacional, isto é, a formação de um sistema literário nacional, como a transforma em objeto de reflexão, com pertinência para a compreensão do mundo contemporâneo. No plano da análise das obras, o livro renova a leitura de todos os autores de que trata, que não são poucos. No plano da conceituação geral, concebe um modelo sóbrio e sem mitos do que seja a passagem da condição colonial à condição de país independente no plano da cultura. O interesse desse modelo para a análise da descolonização é grande. A formação de uma literatura nacional contraposta à ordem da colônia configura uma estrutura histórica de grandes proporções, que não começa nem termina com a independência política oficial, nem se esgota em ideias correntes. Uma vez reconhecido, o conjunto forma um período distinto e um objeto unificado, com lógica própria e questões específicas. Embora cada caso seja um caso, a problemática tem generalidade. Os objetivos, os paradoxos e as ilusões do processo, revelados e estudados por Antônio Cândido, são parte pouco conhecida, mas importante, do mundo contemporâneo. Para uma síntese magistral, ver o seu Literatura e Subdesenvolvimento,
de 1970. O tino histórico para as diferenças que separam a literatura da ex-colônia de seus modelos europeus é um dos trunfos da obra de Antônio Cândido. Com grande imparcialidade, este anota e analisa as discrepâncias que podem representar inferioridades estéticas, mas também superioridades. O original nem sempre é superior à imitação. E esta, mesmo involuntariamente, pode ser inovadora. A descoberta, a palavra, não é excessiva, das peculiaridades estéticas e espirituais ligadas à descolonização, abre um mundo sui generis. Embora guardando as denominações da matriz europeia, as escolas literárias e as tendências do espírito têm outro funcionamento, solicitando um tipo original de comparatismo. A semelhança nos termos e a diferença nos conteúdos cria uma situação historicamente característica do mundo periférico, a cujo deslindamento Antônio Cândido dedica a alguns de seus principais ensaios. Vejam-se, em particular, Dialética da Malandragem, de 1970, e De Cortiço a Cortiço, de 91. Sem propósito de receita, esses trabalhos inventam um roteiro de operações críticas que faz justiça à complexidade e à originalidade da situação de ex-colônia. Antônio Cândido viveu muito tempo e tinha uma memória extraordinariamente exata e viva das muitas coisas lidas, presenciadas e ouvidas. O conjunto era bem repertoriado como um fichário de pesquisador. Como ele conservou até o fim a sua agilidade mental, estava sempre reprocessando o que sabia, examinando velhas anedotas, comparando os tempos, os lugares e as leituras, chegando a novas conclusões. Essas recapitulações tinham um viés moderno e crítico, afastado do saudosismo, pois eram atravessadas pelo partido sistemático que ele havia tomado pelos oprimidos. Fossem eles os pobres, as mulheres, os negros, os subdesenvolvidos. Sem quixotismo, era a certeza de que o conhecimento vivo depende dessa dimensão, sem a qual não sabemos das coisas. A completa ausência de vulgaridade, que era outro traço marcante de Antônio Cândido, ligava-se a esta antipatia pela opressão. É isso. Então, a gente vai abrir para as perguntas. Tem que vir aqui na frente, né? Quem quiser fazer perguntas. Leva o microfone lá. Ah, leva o microfone. Legal. Alguém? Bom, então eu vou começar. Tá bom? Roberto, sobre a ideia de formação, em 7 fôlegos de um livro, você disse que se tratava de uma força em desagregação, se me lembro bem. Isso nos anos 90, na época de neoliberalismo e política econômica. Hoje, depois de mais de uma década de governo do PT, de Reúne, da regressão que se sucedeu ao golpe de 2016, você teria outra opinião ou segue? A noção de formação se reforça, ou ela se esgarça, ou se dilui ainda mais, ou teria desaparecido completamente? O tema da desagregação nacional tomou força no momento da globalização, claro. Quer dizer, no momento da globalização, houve o sentimento vivo e bem fundamentado de que as possibilidades nacionais tinham diminuído. Então, daí se concluía de que o tempo da formação nacional tinha acabado, não ia mais haver formação nacional. Isso era uma conquista crítica, chegar a essa conclusão.
era uma conquista nova e que tinha fundamento no presente. Num segundo momento, a ideia de que a nacionalidade não vai mais se realizar nos termos em que o desenvolvimentismo tinha imaginado, se torna excessiva, porque ela passa a dizer não há mais nação. Quer dizer, dá o salto da ideia de que não há mais formação no sentido forte, tira-se daí a consequência de que não há mais nação. Isso, obviamente, é excessivo, porque a nação, para mal ou para bem, com mais ou menos possibilidades, continua existindo. Então, eu acho que é uma questão a tomar de maneira equilibrada. Quer dizer, no primeiro momento, a ideia de que não há nacionalidade tinha valor crítico. No segundo momento, a ideia de que não há nacionalidade pode tomar valor apologético e pode se tornar um elogio acrítico da globalização. De modo que eu acho que hoje nós vivemos num momento que exige tomar as coisas por muitos lados e de maneira equilibrada. Mais alguém? Vê se está ligado, Leandro, por favor. Alô. Obrigado pela presença e, na verdade, eu estava formulando minha pergunta, não sei se consigo fazer ela muito claramente, mas eu espero que você consiga, certamente vai conseguir aproveitar e fazer uma explanação a respeito. Mas eu tenho notado em certos estratos acadêmicos e mesmo em um certo movimento de redescoberta de um certo mercado interno brasileiro, no século XIX, por exemplo, no livro de Manolo Florentino, em Costas Negras, né, que dizia que o mercador de escravos era um grande capitalista brasileiro, né, e que o comércio que você tinha internamente no Brasil, por exemplo, no último livro do Jorge Caldeira também, que um mercado interno brasileiro talvez representasse mais do que aquilo que nós tínhamos de comércio com as grandes metrópoles, não é isso? Isso força a noção de que talvez a ideia da inserção subdesenvolvida do Brasil no mundo seja uma ideia que deva ser revista. Você aposta nessa revisão e apostando nela, você acha que isso desloca os termos da análise literária tal como Antônio Cândido fazia e tal como você faz também? Obrigado. Olha, primeiro, eu não sou historiador e conhecedor real dessa questão. Eu posso dar palpites, porque eu tenho noção dessa polêmica, mas não sou enfim, não tenho conhecimento histórico para responder bem. A ideia de que o Brasil tem um processo autônomo, quer dizer, que independe da sua inserção internacional, se opõe basicamente ao esquema do Caio Prado. E ao esquema, digamos, se opõe basicamente ao esquema marxista. E é uma tentativa de imaginar um desenvolvimento autônomo do país. Até onde vão as minhas luzes, como eu digo, não são de especialista e não são grandes na matéria, eu acho a ideia rebarbativa. Quer dizer, a ideia de que não tenha sido o mercado internacional de escravos, ou que não tenha sido a inserção no mercado internacional que tenha comandado os momentos de desenvolvimento do país, mas que tenha sido o mercado interno, me parece tão distante do que manda o bom senso, que eu tenho até dificuldade em tomar muito a sério. No campo propriamente literário, um dos pontos centrais desta argumentação é o Guimarães Rosa. Quer dizer, a ideia de que o Guimarães Rosa, que codificou a transcrição fonética da linguagem de um setor de Minas Gerais, represente a dinâmica interna da sociedade brasileira sem inserção na cultura mundial, que seja uma coisa que vem de dentro e que independe do de fora, é tão errado como descrição do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é um autor de vanguarda.
A prosa dele é completamente inconcebível sem toda a experiência do romance moderno, que ele conhecia minuciosamente, que ele estudou e que ele tentou reinventar, uma ideia de gênio, em contato com a prosa do interior de Minas, que ele soube transcrever foneticamente. Essa é uma combinação em que o interior de Minas se universaliza pelo contato com Joyce, pelo contato com Thomas Mann, pelo contato com a prosa experimental. Então, a ideia de que o Guimarães Rosa seja um movimento interno que dispensa a inserção externa é uma descrição errada. E essa tese, tem um dos defensores principais dessa tese, é o meu bom amigo Luiz Augusto Fischer, do Rio Grande do Sul. O Fischer tem a convicção de que o Rio Grande do Sul foi prejudicado e é oprimido pela USP, e em particular pelo Antônio Cândido, que justamente, e por São Paulo, claro. Então, você tem um setor da sociedade brasileira que é ligado ao mercado internacional, que é São Paulo, a USP e o Antônio Cândido, que oprimem e não deixam que apareça a boa literatura gaúcha, que tem uma dinâmica interna que não foi reconhecida pelo setor internacionalizado da cultura brasileira. Bom, isso, em primeiro lugar, é muito injusto com Antônio Cândido, que é, com certeza, de todos os brasileiros, o que mais tinha noção do valor da província e o que mais se interessou pela valorização da província. É uma descrição inteiramente errada dele. Agora, não há dúvida que, ainda antes de desenvolver isso, a contraposição aí é Machado de Assis, Guimarães Rosa, ou Machado de Assis, literatura gaúcha. Quer dizer, é o Machado de Assis, que seria o autor ocidentalizante, ligado à Europa, por oposição a um desenvolvimento interno do Rio Grande do Sul, que dispensava a inserção internacional, ou a mesma coisa para o Guimarães Rosa. Em primeiro lugar, é muito injusto com os gaúchos. Eu tenho certeza que os gaúchos liam muita literatura europeia do seu tempo e não se consideravam fechados no mundo brasileiro, por assim dizer, de ultraprovíncia. É uma descrição errada, até onde vão as minhas luzes, pura e simplesmente. E é uma posição também que politicamente é muito estreita, porque a ideia de que no Brasil possa haver um desenvolvimento que dispense o estado atual do mundo é uma ideia prejudicial, porque todos os passos que se podem dar à frente no Brasil são ligados a reaproveitamentos e a conexões com o que está acontecendo no mundo. A ideia de um desenvolvimento fechado interno realmente é difícil de sustentar. Talvez eu tenha caricaturizado um pouco o ponto de vista contrário ao meu, mas eu acho que no essencial é isso que eu estou dizendo. Enfim. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença do Roberto mais uma vez aqui no Unifesp. Eu acho que é muito importante esses encontros e é um prazer, acho que para todo nós recebê-lo aqui novamente. A minha pergunta é mais uma curiosidade também, uma vontade de ouvir um pouco mais sobre a questão da força de uma crítica literária brasileira e essa força não só como na questão política também, mas também como um movimento de uma nova linguagem que mostre e clareie o que é o pensamento brasileiro e como esse pensamento funciona. É mais ou menos por aí. Olha, essa é uma questão delicada, porque é preciso considerar, ao mesmo tempo que ela existe, e que ela pode levar ao patriotismo mais bobo, não? Quer dizer, a ideia de uma crítica brasileira privilegiada, porque nós somos patriotas, é uma ideia, enfim, é o ufanismo mais tradicional que não leva a nada. Mas a ideia de uma crítica brasileira ligada à experiência social efetivamente
que efetivamente ocorreu no Brasil e que faz parte do mundo contemporâneo e que, portanto, uma vez refletida, é um ângulo sobre o mundo contemporâneo, é uma ideia certa. Eu penso que os autores que, de alguma maneira, tanto em crítica como em ficção, que de alguma maneira se enraizaram na peculiaridade da estrutura social brasileira, são autores que, se destacam muito no contexto da literatura brasileira, e B, têm um grande interesse internacional. E o próprio Antônio Cândido, cuja obra é, que praticamente, enfim, cuja obra tem essa implantação nacional, ele ainda não foi muito reconhecido, mas ele com o tempo vai ser reconhecido como um dos grandes críticos do nosso tempo. Isso, A, porque ele é muito bom, e B, porque ele transpôs para a conceituação um dado estrutural da sociedade contemporânea, que é a forma peculiar do Brasil. Quer dizer, a conexão com a forma peculiar do Brasil é um elemento, para retomar suas palavras, de força literária e de força crítica. Eu tenho convicção disso. Sim, sem problema. Boa tarde, colega. É mais uma curiosidade também, e um pouco também, talvez em convergência com o Fischer. A obra do Antônio Cândido geralmente ela é sempre identificada com a USP, só que ele não teve esse contato, a obra não teve esse contato só com a USP, ele também o próprio Antônio Cândido organizou o IEL na Unicamp. Como você veria a relação do Antônio Cândido com a Unicamp? O Antônio Cândido foi para a Unicamp dentro de um projeto de criar um departamento de letras mais moderno. Quer dizer, nos termos da época, mais ligado à linguística e menos ligado à totalidade das literaturas contemporâneas. Uma coisa, um tamanho mais aceitável, porque a USP, na época, estava sofrendo de gigantismo. Quer dizer, havia um departamento para cada literatura em língua viva e também para cada um em língua morta, e estava criando um problema, realmente uma coisa que não tinha como funcionar. Então, a ideia de criar... A ideia na Unicamp foi de fazer uma coisa pequena e mais eficaz, digamos, e mais ligada à linguística, que era a grande... era a ciência das ciências humanas na época, né? E isso funcionou. Quer dizer, criou um departamento que tem valor e que anda, mas não é, isso aliás mostra como Antônio Cândido não é um homem dogmático, não é a posição do Antônio, a posição refletida nessa organização do Departamento de Letras da Unicamp, não é a posição do Antônio Cândido. A posição do Antônio Cândido é propriamente histórica e ligada à interpretação histórica das formas. Na Unicamp, na primeira geração, da qual eu fazia parte, esse é um ponto de vista que tinha uma certa presença. E com o passar do tempo foi desaparecendo e evaporando, de modo que você não pode dizer de maneira nenhuma que a Unicamp seja um reflexo das posições teóricas do Antônio. Quer dizer, o Antônio Cândido nunca tentou criar um departamento para divulgar as posições dele. E, então, quer dizer, na Unicamp, eu atualmente não estou a par não estou bem a par do que se passa lá, mas o que acontece lá você não pode ver como um prolongamento do trabalho dele. Enfim, seria assim. Deixa eu engatar um pouco nessa questão, Roberto, que é o seguinte: vou engatar as três frentes em que Antônio Cândido atuou, e eu quero ver como é que você costura essas três frentes. Vou tentar costurar. Quando ele passa para as letras, definitivamente quando ele vai para Assis, 58, quando ele entra
de peito aberto na FAPESP e abre o setor das letras dentro da FAPESP, que é uma entidade consagrada, sobretudo, às ciências da saúde, biologia, de modo geral, e engenharia, quer dizer, já existia dentro da FAPESP um setor modesto de ciências humanas, mas as letras é ele que abre. E depois a Unicamp. Quer dizer, em suma, são 3 frentes em que ele atua como professor de letras: Assis, FAPESP e Unicamp. Sem contar, é claro, isso que você acabou de falar, que eu gostaria que você elaborasse um pouco mais, sobre a criação da teoria literária na USP. Que são 4 frentes. Olha, você já costurou, né? Você assinalou os momentos de intervenção institucional do Antônio Cândido. Né? Quer dizer, o Antônio Cândido, o mais frequente é falar dele como crítico literário e como historiador, né? Mas você está falando dele como homem de intervenção no sistema institucional paulista e brasileiro. Não é? Então, não há dúvida que o Antônio Cândido tinha muito, ele era um homem que queria servir. A ideia dele era servir ao Brasil. Né? E a área em que ele servia era a área da criação institucional. E, de fato, ele teve um papel muito destacado. Como ele era um homem extremamente modesto, ele sempre escondeu isso, sempre adotou o low profile, mas atrás nos bastidores ele ia costurando e tocando as posições dele. Então, essas intervenções na FAPESP, na Unicamp e na USP são decisivas. A criação é o primeiro departamento de teoria literária criado no Brasil na USP. Na Unicamp eu já comentei um pouquinho a criação de um departamento também desse tipo. A intervenção da FAPESP é importantíssima porque todos os alunos de letras sabem que dependem da bolsa da FAPESP. Isso, mal ou bem, foi ele que pôs em movimento. E em Assis, ele foi uma figura central também da organização do departamento. E aí há um capítulo interessante que dá uma ideia de como ele levava a sério a vida de professor. Quando ele resolveu passar de ciências sociais para letras, ele achou que ele criaram um departamento de teoria literária na USP, para ele, por assim dizer. Né? E ele considerou que não estava preparado para começar a ensinar. Então ele tirou 2 anos para ir para Assis, onde ele se fechou em Copas, para preparar cursos que ele daria na Universidade de São Paulo. Então ele veio para a Universidade de São Paulo com os cursos que ele preparou nesses 2 anos de preparação em Assis. Isso mostra como ele levava a sério a vida dele de professor. Mas então eu gostaria de tomar a coisa por outro lado. Ele, de fato, em todas essas áreas, ele tem uma intervenção decisiva e cheia de consequências. Agora, é interessante também considerar as intervenções dele no trabalho propriamente crítico. Quer dizer, é uma coisa que se sabe pouco e da qual não se fala. O Antônio Cândido, digamos, nos anos 50 e 60, ele procurou, de maneira sistemática, construir uma posição de ponta na área da crítica literária. De ponta quer dizer que leva em conta as frentes mais avançadas da crítica mundial e que leva em conta, ao mesmo tempo, a experiência social brasileira. E que procurou juntar essas duas coisas. E com isso ele criou essa figura, por assim dizer, nova, que é um crítico brasileiro de ponta. É um crítico que está em dia com a crítica mundial, está em dia com o debate social brasileiro e que consegue fazer disso uma síntese produtiva. E, nesse sentido, o Antônio Cândido é um intelectual de ponta. Isso é uma novidade no Brasil. É interessante notar que isso não foi só ele. Na geração dele, vários brasileiros chegaram a isso. Isso leva a uma reflexão interessante sobre o período no Brasil. Quer dizer, fizeram isso de maneiras diferentes o Celso Furtado, o Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso,
e outros agora dos quais me estou me lembrando, e tudo isso é ligado à dinamização intelectual causada pelo desenvolvimentismo. Quer dizer, houve um momento em que as pessoas sentiram que a dinâmica interna do Brasil tinha algo a dar ao mundo contemporâneo e dependia de assimilar o mundo contemporâneo de uma maneira produtiva, voltando à questão que o colega levantou no início, né? Então, foi um momento extraordinariamente produtivo. É um momento em que o Celso Furtado, isso é uma coisa que hoje a gente não sabe mais, o Celso Furtado era um intelectual de reputação mundial. Quer dizer, a teoria do subdesenvolvimento foi um acontecimento no debate intelectual mundial. O Glauber Rocha era um cineasta de reputação mundial. Era a mesma coisa, era a combinação do cinema de vanguarda com o atraso social, a miséria brasileira, que foram sintetizados de tal maneira que o mundo reconheceu que ali havia um momento da história contemporânea. E o Antônio Cândido, de maneira muito discreta, mas não menos aguda, fez parte desse mesmo movimento. Então, voltando à pergunta do Dimas, o Antônio Cândido tem uma intervenção incisiva na área institucional e tem uma intervenção incisiva na área da criação propriamente intelectual. Igualzinho. Quer dizer, no seu campo, né? Mas o Paulo Emílio é uma outra figura da mesma envergadura, numa outra área. Roberto, eu também queria reiterar os agradecimentos pela sua presença aqui, já na segunda vez. E a minha pergunta era, pretendia voltar, digamos assim, aos anos de formação do próprio Antônio Cândido. Se você pudesse nos dar uma palavra a respeito, você aqui mencionou a importância que teve a criação do departamento, da Faculdade de Filosofia da USP. Se você pudesse retomar um pouquinho esses anos de formação do Antônio Cândido. Você mencionou Jean Maubué, em particular, e essa maneira de lidar com, digamos, as humanidades de uma maneira que não era ainda profissionalizada e que permitia o trânsito entre as diversas disciplinas. Muito diferente do que acontece nos dias de hoje. E gostaria de saber como você, digamos assim, recebeu, né, essa formação nos seus próprios anos de formação. Para os mais jovens, mas também para os mais velhos, se pudesse dizer. Bom, o Antônio Cândido sempre coloca os anos dele de estudo na Faculdade de Filosofia como inteiramente fundamentais para ele, de maneira que esse aspecto tem sido mais ou menos estudado, especialmente pelo Paulo Arantes, né? E, de fato, a Faculdade de Filosofia era um ovinho. O Dimas, que está aqui, lembra da Rua Maria Antônia. A Maria Antônia era era um casarão de Higienópolis, com uma faculdade de filosofia dentro, né? Mas então ali, no saguão da faculdade, você cruzava, se você tivesse curiosidade intelectual e política, você cruzava com tudo que havia de mais avançado em São Paulo. E você cruzava, o estudante de física cruzava com o estudante de ciências sociais, que cruzava com o estudante de história, que cruzava com o estudante de letras, os professores todos conversavam, de modo que a Faculdade de Filosofia sempre teve um pedaço grande atrasado que não se mexia e um pedaço pequeno de vanguarda. Esse pedacinho de vanguarda, em geral, ele estava em física, em filosofia, em ciências sociais e em história. E esse pessoal se destacava do resto. Era um pedacinho atualizado. Era um pedacinho que apostava num salto atualizador e modernizador da faculdade. E em todas essas áreas houve autores de verdadeira excelência mundial. Em física houve o Mario Schemberg, o César Lattes, enfim, em todos eles. Eu repito que é um fato interessante que dizia respeito a um pedacinho dirigente do Brasil
a um pedacinho de ponta do Brasil na época. Bem, antes desse grupo, antes dessas pessoas chegarem à eminência, elas estudaram. E elas estudaram, no caso da Faculdade de Filosofia, sob a influência direta dos professores estrangeiros que estavam aqui. Vocês têm que imaginar que no período da guerra, por causa da imigração forçada de europeus, aqui a universidade, de repente, virou uma colmeiazinha cheia de gente de primeiro time, num país atrasadíssimo. É muito interessante, é uma coisa que fala a imaginação, falta um cineasta, um ficcionista, que dê realidade a isso, é uma coisa muito interessante. Então, de repente, aqui na Faculdade de Filosofia, estavam os futuros grandes da cultura francesa, estavam grandes da cultura italiana, estavam grandes da ciência natural alemã, e todos fugidos da Europa, fugidos do desemprego europeu e do nazismo, né? Isso que aqui se concentrou na Faculdade de Filosofia de maneira muito produtiva e interessante. Vocês têm que imaginar que isso nos Estados Unidos era a mesma coisa multiplicada por 100, porque os americanos, que tinham uma política deliberada e inteligente de assimilação da mão de obra intelectual europeia, os americanos chamaram todos os grandes cientistas europeus para lá. Então, estavam lá Auerbach, Spitzer, Einstein, Panofsky, Adorno não dava aula, Marcuse, enfim, os grandes, estavam tudo. Quer dizer, tudo isso, vocês imaginem o que isso significa como dinamização e fermento para uma cultura. Bom, aqui isso aconteceu na Rua Maria Antônia, então tinha lá um grupinho. E, para uma boa parte das pessoas, aquilo era grego, inclusive porque os professores, é famoso que o Guerrero chegou para dar a primeira aula dele e começou a escrever em grego no quadro negro, então era grego para todo mundo, porque ninguém sabia grego, né? Quer dizer, os pressupostos básicos do ensino secundário europeu aqui não existiam, então, mas para a maior parte isso era grego, mas para uma partezinha que soube aproveitar, foi uma coisa fantástica. Então, de repente, eles tinham o fantástico privilégio de estar em contato com a ponta de lança do trabalho intelectual do mundo. Então, havia esse aspecto e havia o outro de ser um ovinho, de ser pequenininho. Então, todo mundo tinha contato com tudo. E isso é uma coisa que hoje não ocorre a um estudante de letras hoje bater uma caixinha com um estudante de física. Quer dizer, é uma coisa que está fora. Naquele tempo, como era tudo pertinho, os departamentos eram uma salinha aqui, uma salinha ali, no mesmo prédio, havia de fato um contato que, por assim dizer, anterior à especialização, porém com o nível já da especialização, porque as pessoas que se encontravam ali não eram diletantes, não eram amadores, eram pessoas que estavam estudando disciplinas no seu nível mais forte, e ainda assim tinham contato com as outras disciplinas. Isso realmente foi uma coisa muito notável. Mas eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Esse é o aspecto mais posto em evidência, foi posto em evidência pelo próprio Antônio Cândido, que valorizava muito a Faculdade de Filosofia. Agora, passado o tempo, o Antônio Cândido se aposentou, deixou de fazer trabalho científico, digamos, deixou de fazer trabalho, deixou de tocar o trabalho dele propriamente científico e começou a recapitular a experiência, sobretudo a experiência social dele pré-universitária. E aí surgiu um outro elemento dinâmico da inteligência dele, que sempre existiu, mas que ele não punha em primeiro plano, que é a extraordinária maneira de valorizar a experiência social de uma família tradicional. Quer dizer, ele recapitulava os conhecimentos acumulados numa família que gostava de conversar, uma família que contava os seus casos e que contabilizava os seus casos, recapitulava os seus casos. Isso normalmente dá numa cultura saudosista sem o menor interesse intelectual. Isso costuma ser granfinismo. Mas no caso do Antônio Cândido, isso foi submetido ao crivo de um homem metódico, que tinha ideias metódicas a respeito da organização do conhecimento, e que transformou isso numa espécie de fichário.
esse conhecimento extra-universitário dele, e ele ficava repassando isso e tirando consequências até o final da vida, e descobrindo coisas críticas a respeito dessa experiência passada dele. Então, isso mostra um outro aspecto, uma outra dimensão da envergadura intelectual dele, que foi, em geral, quando nós entramos para a universidade, nós dispensamos o nosso conhecimento pré ou extra-universitário e estudamos o que estamos estudando na universidade, né? Jogamos fora o anterior. O Antônio Cândido não jogou fora nada, mas submeteu umas faixas da sociedade às exigências da outra, e com isso criou uma espécie de memorialismo de alto nível, de moralismo refletido e crítico, que é uma coisa muito forte na crítica dele e que até agora, na minha opinião, não foi devidamente denominada. Só para dar para vocês um exemplo curioso disso, há pouco tempo antes dele morrer, um dia ele me contou o seguinte: sabe que eu estive recapitulando, eles eram de uma cidadezinha mínima do interior de Minas Gerais, né? Ele estava recapitulando, o pai dele era médico, né? Eu estava recapitulando o consultório do meu pai, e eu lembrei que ali todo mundo usava sapato. Naquele tempo, em Minas, só usava sapato quem tinha dinheiro. Quem não tinha sapato não tinha dinheiro e não entrava no consultório, né? Então ele, que gostava demais do pai, não disse isso para desancar o pai, disse para considerar, quer dizer, ele, recapitulando as memórias dele, se deu conta desse fato: no consultório do meu pai não havia gente sem sapato. E isso é um fato relevante para entender o que era a vida de um médico naquela área de Minas Gerais. Então vocês veem o que é a recapitulação crítica da memória que um homem pode ter. Vocês veem como o processo intelectual segue se você não se fechar no saudosismo. Senão ninguém ouve. Fala, senão ninguém vai ouvir. Nós não vamos mudar muito de assunto. Como é que entra a questão da política na vida dele? Porque ele é um dos fundadores do PT, né? E é também a atuação dos movimentos sociais, né? Porque o pessoal, até pertinho dele morrer, o pessoal do MST ainda tinha reuniões com ele, conversava com ele. Olha, o Antônio Cândido, pelo que, como ele mesmo conta, se interessou pelo socialismo muito cedo. E como a juventude dele se deu debaixo da ditadura, o socialismo levava a uma posição clandestina. Então ele era um militante antifascista em pequenos grupos, e na atividade dele de crítico literário. Eu mencionei aqui a coisa de escrever uma resenha da biografia do Trotsky em 1943, não era brincadeira. E houve uma discussão na redação do jornal para saber se o jornal podia ou não arriscar a publicação daquela resenha. Então, o Antônio Cândido vinha de uma experiência socialista prolongada, que ele interrompeu numa certa altura por achar que não levava a nada, e que quando surgiram as negociações para a criação do PT, ele voltou a se interessar e retomou uma certa militância política. E como ele era muito disciplinado e com inclinação a realizações institucionais, ele organizou seminários sobre socialismo dentro do PT. E, enfim, ele se interessou vivamente pelo PT até o momento em que o Lula foi eleito. Quando o Lula foi eleito, ele voltou a se afastar, porque ele achava que a contribuição que ele podia dar era aquela, e a
a militância que requeria um partido no poder, eram outros 500 para os quais ele não estava preparado, aos quais ele não estava inclinado. Mas ele foi simpatizante até o fim do PT e considerava o Lula um grande acontecimento da história do Brasil. Então, acho que já deu, né? Bom, pessoal, obrigado. Vou passar para o César. 4h30, próxima mesa? Oi? 4h30, próxima 4h30. mesa? Para as 4, pode. aqui 20 minutos. A gente vai retomar 4h30, tudo bem? Próxima mesa. Próxima mesa, 4h30. E é isso, gente. Obrigado.